Olá a todos, participantes do Enem, tudo bem? Eu sou a professora Rita Ramos da UFPEL e junto com o professor João Alberto da Silva, da FURG, nós viemos apresentar para vocês a pesquisa intitulada Expressões numéricas sob o enfoque da teoria dos campos conceituais, que dizem os textos acadêmicos. As expressões numéricas, segundo a crença de professores, eles dizem que existe a necessidade de contextualização e do trabalho a partir de problemas. No entanto, tradicionalmente, elas são trabalhadas como um conjunto de regras e técnicas a serem memorizadas e aplicadas, com a explicação do passo a passo, mas não a sua justificativa. Segundo a teoria dos campos conceituais, trabalhar as expressões numéricas a partir de situações significa trabalhar a partir de problemas que envolvam as diferentes classes de situações dos campos conceituais aditivo e multiplicativo. Essa teoria, ela é de Peirnot, é uma teoria cognitivista que propõe uma estrutura para compreender filiações e rupturas entre os conhecimentos, fornecendo um quadro coerente e princípios que servem de base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem. Tem que um conceito é uma terna de conjuntos, sendo estes as situações, os invariantes operatórios e as representações que envolvem esses conceitos. E não vale a pena, estudar um conceito isolado, mas sim os campos conceituais que esse conceito faz parte, que envolvem todas as situações, todos os invariantes e as representações ligadas a ele. Peirnot estudou principalmente o campo conceitual aditivo e o campo conceitual multiplicativo na aritmética, e eles vão estruturar as expressões numéricas. Bom, essa pesquisa ela é qualitativa, descritiva, ela busca compreender quais as abordagens dadas às expressões numéricas em textos cujo referencial é a teoria dos campos conceituais. Esses textos são textos acadêmicos. Nós realizamos uma busca em duas fases. A primeira diz respeito ao portal de periódico da CAPES, ao Cielo, ao EduBase, para artigos, ao Banco Digital de Teses e Dissertações e ao Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, para teses e dissertações, e para os eventos Enem e Cipem, no período de 2000 a 2020, com os descritores de expressões numéricas e expressões aritméticas e seu singular. Perfazendo, então, um total de 55 textos. Destes 55, nós selecionamos os que continham o Girard-Vernot como referência, lá nas referências mesmo, na bibliografia. E aí resultou em 13 textos. E aí o critério de inclusão para essa pesquisa foi selecionar os textos que discutissem as expressões numéricas a partir da teoria dos campos conceituais. Então, nós lemos esses 13, e selecionamos 5 textos, 2 artigos, 2 dissertações e uma tese. E categorizamos em duas. A primeira categoria diz respeito às expressões numéricas segundo a teoria dos campos conceituais, que foi a categoria mais teórica, sobre as expressões numéricas, na qual a Reis diz que existe uma estrutura mista, então, um campo conceitual, das estruturas mistas, que faz parte, então, os problemas mistos de Vernon, e ele configura, então, esse campo conceitual segundo situações, as suas propriedades aritméticas, os seus invariantes operatórios e as suas representações. E aqui traz um exemplo de uma expressão numérica composta pela estrutura aditiva e estrutura multiplicativa, falando, então, que é uma estrutura mista. O Paim, ele elabora uma vinculação entre as relações binárias e as expressões numéricas e traz, junto com a Reis, um exemplo, da estrutura multiplicativa e da estrutura aditiva, baseado, no Reis. A segunda categoria diz respeito às aplicações das expressões numéricas utilizando a teoria dos campos conceituais. Então, tem 3 trabalhos. Primeiro, de Barbosa Imagina, que trabalha um jogo que favorece a construção de significados das expressões numéricas multiplicativas. Montenegro vai trabalhar situações combinatórias e as suas representações, que incluem as expressões numéricas. E depois, Montenegro, Borba e Bittar analisam as expressões numéricas envolvendo a combinatória e as suas representações. Todos esses 3 trabalhos aqui utilizando
como referencial à teoria dos campos conceituais. Os resultados apontam para uma compreensão das estruturas das expressões numéricas como estruturas mistas, compostas pelo campo conceitual aditivo e multiplicativo, também como relações binárias entre números. Foram usadas expressões numéricas como representação de problemas multiplicativos, tanto no estudo de combinatória quanto em agrupamentos de vários níveis. As expressões numéricas foram abordadas mediante situações, para as quais a teoria dos campos conceituais serviu de suporte na compreensão tanto de sua modelização, quanto das estruturas matemáticas e de pensamento que constituem as operações. Muito obrigada.